Deus. Glória a Deus a todos. Só entrar no meu. Avisando, amados, que hoje a internet parece estar uma carroça por esses lados, né? Mas vamos lá, né? Ver o que Deus tem para nós hoje. Amém. Vamos orar, né? Pai querido, nós queremos mais uma vez declarar o teu amor, a tua graça, declarar a tua palavra, Senhor, de bênção, reconhecendo, Senhor, que fora de ti não há outro Deus, reconhecendo, Senhor, a tua misericórdia, reconhecendo, Senhor, que acima de tudo, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Permita, ó Deus querido, que a gente viva verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. E permita que a cada dia, Senhor, a gente possa vivenciar esse novo e esse discernimento que o Senhor espera que nós venhamos a ter em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, amados, estava testando ali, está funcionando certinho, vamos lá então. Por enquanto na plataforma só o José, seja bem-vindo, José. Amém? Bom dia. Amados, dentro daquela proposta que nós vimos sobre a Carta de Coríntios, nós vamos estudar hoje esse bloco que nós chamaremos de bloco 3, né? Que é os capítulos de 8 a 10. Eu acredito que eu não vá, eu vou conseguir só até o 8 hoje, talvez a gente avance no 9 e 10, porque o 9 é muito importante e nós estamos tentando contextualizar, tá? É claro que hoje nós não temos essa crise de estarmos enfrentando a questão de decidir comer carne para ídolos ou carne para não ídolos, né? Então, nós não vamos trabalhar isso, a não ser que você mora num país, vamos supor, nós já ouvimos relatos de missionários em determinadas nações, ou mesmo em determinadas regiões do Brasil, onde a questão da idolatria e oferendas era muito nítido, né? E aí esse versículo se encaixaria como uma luz, como uma direção. Como nós não vivemos isso aí de uma forma geral, eu quero trabalhar essa comida como sendo escolhas, né? Que é a proposta, ou tendo discernimento para sabermos, né? Como posicionar. É essa a questão de Paulo. Esse capítulo 8, capítulo 9, como eu falei, se der, nós vamos estar avançando. Está baixo? Deixa eu aumentar aqui, tá? Só um pouquinho, gente. A Karina já chega se achando, né? Nossa, tá lá no Rio de Janeiro. Ô, Karina, alguém mais está achando que está baixo, gente? Essa carioca já chega já. Eu acho que ela escutou tanto barulho do mar que, né? Tá bom agora? Podemos continuar? José, como é que tá aí para você? Dá um oi aqui, fazendo favor, tá? A hora que esse stream chegar em você. Então nós vamos baixo, né? Deixa eu ver aqui de novo. Pessoal, aqui para mim tá bom. Então deixa eu fazer só mais uma coisinha aqui para ver se isso ajudaria. Agora, como é que tá aí, gente? 1, 2, 3. Amém? Amém? Tá baixo o áudio? Alguém mais? Alguém mais? Ô, minha querida, o microfone tá aqui, viu, carioca? Ah, eu já sei o que aconteceu. Agora vai ficar jóia o som, tá? Agora vai ficar jóia o som. Amém? Agora tá jóia, né? Ok, ok. Amém, Tiago. Todo mundo aí entrando, graças a Deus, graças a Deus. Cadê a Andressa, Tiago? Ela vai chegar aí? Amém. Pessoal, bom dia, Eliane, bom dia, Sérgio. Agora sim, né? Então tá bom.
Então, como eu estava falando, nós estamos contextualizando. O capítulo 9 e 10, que nós não vamos estudar hoje, eu vou estar orando, tá? Acho que a terça-feira de manhã eu já vou saber se eu continuo ou não. Por quê? Porque o 9 e o 10 é muito importante no contexto de atualização, né? Como que a igreja deveria estar. Como é um capítulo muito, de uma certa forma, honrando o pastor. Tá? Nós podemos dizer o capítulo 9 é isso. Então eu não gosto, às vezes, de pregar em causa própria. Mas é interessante algumas questões que Paulo levanta, e aí talvez eu vou estar orando para ver se nós avançamos ou não. Então, continuando, amado, Paulo começa esse bloco 3, né? Você pode ver dentro desse desenho que eu fiz, desse primeiro slide, né? Com uma questão que deparamos hoje diante de tantos pontos sobre batalha espiritual, quebra de maldições, sobre o que fazer e o que não fazer. A questão toda que nós enfrentamos hoje, e por isso nós vamos fazer uso desse texto de Paulo, é aquela pergunta: o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. A questão da batalha espiritual no Brasil, ela teve uma situação bem particular, que ela levou a igreja para um lado de exagero, tá? Um lado onde a demonologia, ou a questão de demônios, ela falou mais alto até que a graça. Então, se caçava mais demônios há uns 5 anos atrás, tá? Hoje está mudando muito esse processo, tá, amados? Mas alguns 5 anos atrás, havia essa questão do achar demônio em tudo quanto é lugar, né? Então, qualquer coisinha que acontecia era ataque de demônio, então você ia orar, você não podia orar sem selar. Eu ainda faço algumas questões, eu entendo que alguns discernimentos nós recebemos e é sábio usá-los, né? Mas aquela coisa assim de que se você não orasse bloqueando, fechando, o diabo ia atazanar com a tua vida. Com isto, a igreja foi para um lado onde parece que o poder do diabo, ele às vezes sobrepõe o poder de Deus. Tá? Então, houve Peter Wagner, Cindy Jacob, a própria Joyce Meyer, aqui no Brasil tem a Neuza Tioc, a pastora Teresa ali de Brasília, outros nomes que ainda trabalham muito nessa área de batalha espiritual, mas todos eles, eu me lembro que uma das últimas conversas que eu tive em São Paulo com o pessoal ligado à Neuza, onde eles estavam vendo que nem tudo era batalha espiritual, nem tudo era quebra de maldições, e tinha aquilo que eles chamavam também da alma, do sentimento. Tanto é que eu comecei a dar aula lá, focado sobre a questão da tricotomia, corpo, alma e espírito, né? E algumas somatizações que não eram demônio, mas era coisa da alma. Na questão das quebras de maldições, nós temos duas vertentes aí, a pastora pregou na quarta-feira, né? É claro que você pode entender que todas as maldições elas foram quebradas na cruz. Amém. Só que o diabo trabalha com informações inválidas, vencidas, só que ele trabalha na legalidade. Então, o que ele vai fazer? Aquilo que a pastora pregou, ele vai tentar nos levar ao pecado para que, em função desse pecado, ele tenha como reivindicar alguma situação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Na questão do povo de Corinto, qual que era a crise aqui? A crise era exatamente isso, né? Como que eu vou ter uma liberdade? Quais são os meus limites de liberdade? O que eu posso fazer? Será que eu, como cristão, por isso que eu falei, nós vamos contextualizar, eu posso ir na praia no domingo de manhã? Houve uma época que ir na praia no domingo pela manhã, em algumas denominações, era considerado pecado, porque o domingo era do Senhor. Naquela época, shopping não se abria, comércio não se abria no domingo. O domingo era, nesse tempo, era ir no culto de manhã, na hora do almoço comer macarronado com frango assado, que se comprava, né, na ida para casa, e à tarde assistir Silvio Santos, Baú da Felicidade, e à noite para o culto de volta. Por mais engraçado que vocês possam achar isso, mas era uma verdade, só que era uma verdade religiosa. Porque assim, você tinha quase que um padrão comportamental no domingo. Tá? Então, hoje, muitas coisas mudaram. O Ricardo Gondim tem um livro que eu amo muito, amo, entre os livros que eu gosto, né? É Proibido. É Proibido. O título é esse, é Proibido. Tá? E ele coloca uma série de coisas que há anos atrás eram proibidas, desde ter televisão em casa, tá? Quanto mais assistir novela, mesmo as novelas de rádio,
e hoje que deixaram de ser pecado. Então, será que o pecado mudou? Essa seria a primeira pergunta. Será que antes havia um demônio e esse demônio não existe mais? Como lidar com tudo isso? É isso que nós vamos tentar trabalhar aqui, mas dentro do título, né, que foi mandado escolhas ou tendo um discernimento. Então, como que nós podemos fazer as nossas escolhas? Então, se quisermos compreender essa pergunta que Paulo coloca no capítulo 8, não sei se vocês leram, eu falei domingo passado para ler, né? Tá? Teremos de lembrar que na antiguidade todo tipo de carnear era um ato religioso, ou imolar como sinal de qualquer pedaço de animal abatido era expressamente, ou expressamente era trazido, né, a uma divindade queimada no seu altar. Então, no contexto atual, como nós falamos, é muito difícil você ver no centro de Uberlândia um altar e muitas pessoas matando animais ali oferecendo a determinadas divindades e o povo ali esperando o que sobrava. Era mais ou menos isso que acontecia nesse período. E aí os cristãos começaram a se converter, aí veio a pergunta, peraí, essa carne aqui que nós pegamos lá estou colocando o tempo atual, né? Lá na Tubal Vilela, que nós sabemos que foi dedicada a uma divindade, será que nós podemos comer? Ou nós vamos passar fome? Então, esse questionamento começou a fazer parte da igreja. Então, Paulo nos convida a reconhecer o conhecimento não pode estar acima do amor, pois para ele o conhecimento incha de orgulho, mas o amor edifica. Então, antes de ele começar a responder para nós, o que, que ele vai falar? Bom, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam uma coisa. O conhecimento que vocês estão recebendo de entender o que é certo e o que é errado, vocês só têm que tomar cuidado para isso não servir, tá, de pedra de tropeço. É isso que ele vai tratar no capítulo 8. Então, que a nossa liberdade não seja uma pedra de tropeço. Se você não tem dificuldade em pegar aquela carne e levar para sua casa e comer, ok, mas vai ter pessoas que têm dificuldade. O que deve imperar aí? É a ignorância da pessoa ou o meu conhecimento? Paulo fala, não, nenhum nem outro. O que deve imperar é o amor. Tá? Como é que nós lidaríamos com isso, amado? Porque se você for aplicar isso na vida de Jesus, ele, de uma certa forma, rompeu. Ele foi um escândalo para algumas pessoas. Tanto é que ele era conhecido como aquele que andava com pecadores e bebedores. Beberrões, né? Desculpa, e pecadoras e pecadores. Como é que nós lidamos com isso? É isso que Paulo vai, e eu vou colocar aqui, porque Paulo vai trabalhar isso não apenas no capítulo 1, mas em quase em todas as suas cartas. É aquele momento que Paulo fala a necessidade que eu e você precisamos ter. Primeiro, o amor tem que ser imperado. E esse amor vai me levar, às vezes, a ter paciência com o meu irmão, talvez até sentar com o meu irmão e trabalhar com ele. Meu amado, não é bem assim. Quando eu estava dando aula, uma matéria chamada Avivamento Bíblico, né? Lá em João Pessoa, nós estávamos trabalhando os grandes avivamentos. E eu caí na bobagem de pedir para os alunos fazer pesquisa, né, biográfica de vários personagens. E aí, quando eles voltaram, alguns voltaram assim, escandalizados, dizendo assim, não, o site que eu pesquisei, olha que era um site cristão, falou que tal pregador, não vou nem citar nome aqui, tá lá, tal pregador fumava cachimbo, que tal pregador tomava um conhaque. Aí eu tive que explicar o que era o contexto britânico, principalmente, e algumas regiões do sul dos Estados Unidos, onde o conhaque, o próprio whisky, o Jack Daniels, a família do Jack Daniels toda era batista. Tá? Um dos maiores incentivadores de missões e patrocinadores de missões foi Jack Daniels. Tá? Então, para nós hoje é um pouco difícil. Por quê? Porque não estou dizendo que é certo ou errado. Vocês acompanhem minha linha de raciocínio, por favor. Tá? Nós precisamos entender que o cristianismo que chega no Brasil, esse cristianismo ele vem logo após praticamente 2 séculos. E nesse período de 2 séculos, quem que veio para cá foram os salesianos, tá? E os franciscanos. Eles vieram para cá com uma mentalidade. Essa mentalidade fora de que eles viam oriundo da Inquisição. Então aqui eles já vieram para condenar tudo. E quando eles chegaram, eles já classificaram o índio como sem alma. Depois vieram os escravos. Então, quem já assistiu essa minha aula, eu falo sobre as 3 matrizes, né, que vão fazer a cultura brasileira tirada de Darcy Ribeiro, tá? Não é uma coisa minha. Roberto da Mata, Darcy Ribeiro,
e o Buarque de Holanda, pai. Eles trabalham isso, que essas matrizes criaram esse cristianismo tupiniquim, que eu gosto de chamar, tá? Onde nós pegamos um pouco, né, do animismo dos índios, da matriz tupi, nós pegamos esse medo de demônio e caça às bruxas da matriz católica romana, que veio através dos salesianos e dos franciscanos, jesuítas também, tá? E aí nós pegamos um pouco da matriz africana, essas questões de amuletos e totem. Então, isso vai formar o que nós chamamos da cosmovisão brasileira. E uma das coisas que se foi contra era assim, que tudo que o católico fazia, quando o cristianismo chega 2 séculos depois, nós não vamos fazer. Então, o católico, ele tinha missa pela manhã, então nós vamos ter o culto à noite. Tá? E de manhã que nós vamos fazer discipulado. O culto, tradicionalmente, tanto na Europa e nos Estados Unidos, é domingo pela manhã. Somente nos países sul-americanos, que é domingo à noite, o culto principal, vamos chamar assim, por quê? Por causa de uma cultura. Então, eu não estou dizendo que essa cultura ela é errada ou não. Eu estou dizendo que essa cultura, nós precisamos entender que, às vezes, ela vai criar um modus operandi que até mais está mais acima dos padrões bíblicos. O pastor Wellington, presidente da Assembleia de Deus, quando a Assembleia de Deus, poucos anos atrás, fez 100 anos, ele disse o seguinte: ó, nós temos muito uso e costumes dentro da denominação assembleana que é mais forte que a Bíblia. Então, que é a questão do corte do cabelo, a questão do comprimento da saia, a questão do homem não usar barba, a questão, uma série de questões que é mais forte, tá? Que a Bíblia, sendo que a própria Bíblia fala da barba de Arão, há probabilidade de alguns apóstolos terem tido barba. Então, há uma série de coisas que se torna uma verdade, mas que não tem muita explicação na Bíblia. É isso que Paulo está tentando trabalhar. Gente, a Bíblia não está condenando o comer. Então, por isso que ele vai desenvolver e nós, né, avançamos aqui. Tatiana, seja bem-vinda. Tiago, já falei. Sérgio, a Karine já deu oi. Alexandre, seja bem-vindo, tá bom? Então, embora para aqueles que saibam que um ídolo não existe, a questão de comer carne oferecida a ídolo, citada na carta de Coríntios, também no capítulo 7, né, pode ser importância. Não é assim para alguns e a fraqueza de tal deve ser respeitada. É isso que Paulo vai trabalhar nesse capítulo 8, para que eu e você não sejamos pedra de tropeço. Tá? Muitas vezes nós podemos sentar, conversar, trabalhar, mas nós precisamos ter esse equilíbrio entre o amor e a razão. Então, esse equilíbrio, a igreja, Elizabeth, seja bem-vinda também, Deus abençoe. Esse equilíbrio que a igreja é convidada a exercer tem que nos levar e tem que nos ensinar que, em primeiro lugar, tem que prevalecer o amor. É isso que Paulo está falando. Amém, Juliano? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, quando se fala nesse equilíbrio, nós precisamos saber que as nossas escolhas, elas precisam estar embasadas, tá, de todo um discernimento que Deus vai trazer. Por isso que ele fala assim, ó, o primeiro versículo, nós vamos estudar só 2 versículos, tá? Então, o primeiro versículo, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Paulo vai falar, em primeiro lugar, ó, se você ama a Deus, tá? E ele usa a palavra agapau, recebeu com alegria o evangelho, ou você ama ao ponto de uma entrega total. Então, Paulo primeiro fala assim, ó, se você realmente se entregou, se você realmente abriu mão de você mesmo, por isso que Paulo vai trabalhar, não mais eu vivo, mas Cristo bem vê em mim, dia a dia ele tá mudando, nova criatura eu sou. Paulo vai trabalhar muito, né, e ele trabalha baseado na origem dessa palavra ágape, né, que nós conhecemos, a palavra agapau, que é eu passo a viver com alegria aquilo que eu compreendi. E aí ele fala que essa pessoa, no caso eu e você, que recebemos, que nos entregamos, essa pessoa, ela é conhecida de Deus. E a palavra que Paulo vai usar, a palavra que significa que nós somos revelados para Deus. Ou seja, Deus tem conhecimento de nós. Então, em primeiro lugar, antes de Paulo entrar, Conceição, seja bem-vinda, amém? Antes de Paulo entrar na discussão, tá? Do certo, do errado, né? Que nem vão atualizando, pastor, eu posso ir, né? O pessoal da minha empresa vai fazer um happy hour, eu posso ir lá no barzinho, pastor, eu posso ir em cinema, pastor, que tipo de série na Netflix eu posso assistir?
Em primeiro lugar, a Monte Hebron não é uma igreja que fica ditando regras, tá? Eu sempre falo, eu prefiro uma igreja que tenha discernimento espiritual, onde talvez você vai estar num ambiente ou fazendo alguma coisa e você vai sentir no teu espírito que aquilo não está legal e você vai mudar, né, a tua rota. Mas não porque o pastor Silas falou, mas porque algo mudou o teu coração. Sabe por quê? Se você ficar cumprindo regras de igreja, cedo ou tarde você vai burlar. Porque vai chegar um momento que você vai dizer, não tem ninguém que está me vendo, aí eu estou com vontade, ninguém vai ficar sabendo. Agora, se você entender isso que Paulo está falando, que nós somos revelados, ou Deus toma conhecimento de nós, é isso que Salomão vai trabalhar em Provérbios, temor do Senhor que gera sabedoria. Que é a mesma ideia da palavra temor no hebraico, é a mesma ideia da palavra gnosco aqui. O Senhor me conhece, só que a palavra temor no hebraico é um pouco mais. Ele me conhece e ele está do meu lado, me observando. É como se eu soubesse que Deus está comigo naquele barzinho, ou que Deus está comigo assistindo aquela série, Deus está comigo. Então, a partir daí, eu começo a tomar um certo cuidado, não por preceitos dogmáticos de igreja, mas porque eu começo a entender que a minha comunhão e a minha relação com o Senhor, ela precisa ser maior. Só que nesse caminhar da igreja, gente, por isso que esse livro do Ricardo Gondim é interessante, apesar de ser um livro escrito dentro do contexto da Assembleia de Deus, tá? Onde comprar bola de chutar em casa era pecado, tá? Ter televisão era pecado. O carioca assembleiano, viu, Karina? No Rio de Janeiro não ia na praia no domingo. Então, muitas vezes, ele queria ir na praia, porque ele trabalhava a semana inteira, mas ele tinha que ir no sábado, porque o sábado não era pecado. Então, são esses usos e costumes que a igreja ficou tão presa. Depois a igreja foi para o outro lado. É claro que ela foi para o outro lado. Nesse outro lado, a igreja, infelizmente, caiu uma série de exageros, né? Aquilo que eu te falei, e eu já tenho pregado sobre a questão do relativismo. Então, nós precisamos trabalhar isso aqui. Aí nós precisamos entender. Então, o capítulo responde às perguntas dos coríntios sobre a liberdade cristã, que precisamos entender como a mentalidade do reino. Enquanto eu e você não entendemos que isso é uma questão de mentalidade do reino, nós não vamos prosseguir. Então, é possível que o cristão que comprasse a carne estivesse inadvertidamente comendo carne oferecida a um falso Deus. E aqui surge o conflito daquele grupo cristão. E aí? E agora? Eu continuo comendo essa carne? Eu não como essa carne? Tá? Só que em Uberlândia nós temos igrejas com várias questões diferenciadas. Apesar, gente, de eu entender que a igreja tem sido ferida numa questão do relativismo, mas nós também precisamos ser críticos e entender o que é instrumento e ferramenta de Deus. Então, isso nós precisamos avançar. Então, alguns cristãos em Corinto tinham conhecimento suficiente, eles tinham conhecimento para participar de uma refeição num templo pagão, sem participar da adoração que ocorria ali. Tá? Então, é mais ou menos assim, talvez você vai ter um cristão que consegue ir num happy hour da empresa, tá? Um barzinho. E ele consegue interagir ali, até dando um testemunho, e talvez até evangelizando. Tá? O Farnes, lá de Curitiba, sabe de um episódio onde nós evangelizamos uma pessoa no happy hour. Tá? O pastor Flávio, também, que é pastor de Curitiba, sabe disso. Outras pessoas, tá, que nesse longo caminhar comigo, sabe como que nós, às vezes, evangelizávamos em situações que talvez para a igreja era complicada. Houve uma época que eu fui com algumas pessoas ali no centro de Curitiba, na Praça Rui Barbosa, tá? Da Feira Hippie. E lá na Feira Hippie nós fazíamos artesanatos, ficávamos sentados ali e evangelizando. 48 jovens, amado, Deus sabe disso, 48 jovens se converteram. Tá? Uma outra vez nós montamos uma banda heavy metal, chamada A Trilha. Eu comecei tocando baixo, depois entrou outro no meu lugar. Mas assim, é, é, qual que era a proposta? Porque aí eu passei a ser o pregador, né? Porque não dava para tocar e pregar ao mesmo tempo. Então, nessa banda que nós montamos, uma vez nós fomos tocar lá no Toque, Teatro Universitário de Curitiba. Tá? E eu tocava baixo, né?
entendeu? Eu era o baixista da banda heavy metal, a Trilha. Depois eu passei a ser o pregador da banda heavy metal. Só que muitas pessoas se converteram. E eu lembro de um especial chamado Eloy, onde ele fez uma entrega para Jesus no meio de um show. Então, o que eu quero chegar aqui, meu amado, é nós precisamos ter discernimento para sabermos quais são as nossas escolhas. Mas Paulo está falando assim, agora, se você é fraco, tá? Como também eu já tive conhecimento de pessoas que foram evangelizar determinado segmento, acabaram se envolvendo, acabaram se entregando, entendeu? Acabaram caindo em pecado. Então, é isso que Paulo está falando. Então, se você consegue interagir, trafegar em determinados ambientes, sendo luz, joia. Porque a luz não foi chamada para brilhar onde tem luz. A luz foi chamada para brilhar nas trevas. Então, pastor, mas o senhor pregou há pouco tempo sobre o perigo do relativismo. É isso que eu estou falando de novo. Tá? Não estou entrando em contradição. O que Paulo está falando é o seguinte: quem cai no relativismo é porque não está na verdadeira luz. Então, é isso que ele vai tratar no versículo 1. Se você tem conhecimento, esse conhecimento vai te dar, tá? Base para você trafegar em todas essas questões. Então, as nossas escolhas são formadas aí. Então, em 1 Coríntios 6, 12, tá? Nós não estudamos, Paulo escreve o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tá? Esse versículo aqui é um versículo-chave para muitas discussões, né? Muitos crentes têm usado a primeira metade da declaração de Paulo como uma licença para o exercício da sua liberdade, mas eles perdem o verdadeiro ponto da questão. E aqui que eu falo que nós podemos combater o relativismo. Podemos dizer que a igreja, quando ela está no relativismo, ela está só aqui, tudo me é permitido. O próprio Paulo escreveu que eu posso todas as coisas, tudo me é permitido, mas não é isso que Paulo está falando. Tá? Paulo está dizendo, continue o versículo, e lá no versículo você vai entender. Então a pergunta nunca deve ser o que eu estou autorizado a fazer, mas o que é proveitoso para eu fazer. Talvez essa seja a questão que eu e você precisamos levantar. Tá? Então, quando eu fui trabalhar lá na feirinha hippie, que nós montamos essa banda de remédio, que muitas pessoas não entenderam. Eu tive pastores que na época me criticaram. Só que quando eu olho e vejo esses 48 jovens, e alguns quando eu estive em Curitiba, tá? Quando eu fui pregar na igreja lá, Alcance do Luciano Zobirá, alguns chegaram, o senhor se lembra de mim? Eu falei, não, teve um que até batia foto, mandei para a Ângela. Tá? Então, teve pessoas falando, eu não acredito que você é aquele cara cabeludo, tinha um cabelo grande, vestido de preto, era gótico. Eu falei, sou eu mesmo, pastor. Tá? Ele me chamava de pastorzinho, sou eu mesmo, pastorzinho. Então, olhar para isso e dizer, nossa, amém, gente, houve um resultado. Tá? Pessoas foram. Aí eu tinha uma convicção em Deus, é isso que nós precisamos estar entendendo e fazendo. Então, sempre que confrontado com uma questão de liberdade cristã, cada crente precisa perguntar a si mesmo se o engajar nessa atividade irá edificá-lo a ser melhor servo do Senhor. Então, a questão talvez não é olhar para os dogmas do Senhor, é você fazer uma pergunta sincera diante de Deus, primeiro. Segundo, para você fazer essa pergunta sincera diante de Deus, você tem que estar em comunhão com Deus. Porque senão o teu coração, ou seja, as tuas emoções vão responder e não é o homem espiritual. Então, você está vendo como é difícil trafegar nesse ponto? Então, eu estou na luz, tá? Eu estou resgatando pessoas que estão na fase cinzenta, tá? Eu estou resgatando pessoas que estão lá nas trevas. Eu posso até entrar na fase cinzenta, mas não sou contaminado pela ideologia da fase cinzenta. Eu posso até entrar nas trevas, mas não sou contaminado pela ideologia das trevas. Pelo contrário, eu resgato vidas através do meu testemunho. Aquilo que Spurgeon falava, prega o evangelho quando for necessário, use as suas palavras. Tá? Ele está dizendo o seguinte, que o evangelho, em primeiro lugar, ele tem que ser pregado com a própria vida. Então, será que ele vai ser um crente melhor? Se a resposta não for assim, então, por que você deveria fazer isso? Será que essa minha atitude vai me fazer de um cristão melhor? Será que esse meu jeito de ver as coisas está edificando a minha vida? Amado, nós precisamos entender que às vezes, que nem ontem eu mesmo, nós sentamos, vamos ler, a gente tem o costume de ir para a cama e ler, gastamos um tempo
lendo. Ela no Kindle dela e eu no meu Kindle ali, tá? Então, só que aí nós, antes de ir, a gente, porque faleceu uma pessoa lá em Campo Grande, uma situação muito triste, está em acidente, né? E a avó dele, que é o único neto, tinha acabado de perder o marido há pouco tempo. Então, enfim, uma história triste. Aí nós ficamos só vendo as redes sociais, conversando aqui, conversando ali. Quando nós percebemos, passou 40 minutos. A Ângela falou assim, Silas, você viu que horas são? Eu falei, tá vendo só? Ainda bem que nós estávamos fazendo uma coisa útil, né? Mas aí eu falei para ela, tá vendo como que a gente não percebe o quanto que as redes sociais, esse negócio de ficar conversando no WhatsApp, por mais que ali foi necessário, não estou discutindo isso, mas você vê como a gente não vê os minutos passar. Então, às vezes, até a nossa postura em redes sociais deveria mudar. Mais ou menos isso que Paulo fala. Então, quando se trata de tomar decisões difíceis sobre a forma de exercer a sua liberdade, é sempre útil se perguntar: é isso que Cristo faria? Tem um livro, né, que eu sempre conversava com a avó Souza, que eu falava, avó Souza, o livro, particularmente, eu não gostei muito, mas o título do livro eu amei. Em seus passos, o que faria Jesus? Que é talvez você trazer para o teu modus operandi, para o seu dia a dia, essa resposta. Como é que Jesus iria agir aqui? Qual seria a postura de Jesus diante desse quadro? E aí nós precisamos avançar nesse entendimento. Então, uma análise honesta da questão sobre essa perspectiva evita as ideias preconcebidas e os desejos pessoais e ajuda a tomar decisões que honram a Deus, as quais reflete a pessoa e a obra de Cristo em todas as facetas da nossa vida. Então, aqui, amado, eu não quis trazer quais são as escolhas, se é certo ir no barzinho, se é certo, às vezes, participar de uma reunião de confraternização, se é certo fazer tatuagem, não fazer tatuagem, se é certo, é claro, embriagar, nós entendemos, a palavra de Deus é interessante sobre essa questão de bebida alcoólica, mas veja só, em Curitiba, na região sul, tomar cerveja era visto como pecado. Já o crente podia tomar vinho tranquilamente. Já na região centro-oeste, onde eu fui pastor, o tomar o vinho era pecado. Já tomar uma cerveja, tomar um chopp não era visto como pecado. Então, será que existe pecado cultural, regional? Então, às vezes, o que nós precisamos entender, o que é a palavra de Deus? Na questão, no quesito, já que eu citei dois exemplos, tatuagem e bebida, então não vou deixar no ar, tá? No quesito bebida, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre a questão do embriagar. Então, não há uma condenação de você... É proibido tomar uma taça de vinho, é proibido tomar uma cerveja, mesmo que não tinha especificamente na região onde Paulo escreveu, talvez era muito mais vinho do que qualquer outra coisa. E por isso que ele fala, não vos embriagueis. Então, a Bíblia, e não se escandalize, ela não proíbe o cristão de beber. Agora, se esse cristão é imaturo, se esse cristão, quando bebe, fica alterado, se esse cristão talvez era alcoólatra antes e agora quer ter uma nova vida, se esse cristão tem uma família de beberrões e ele quer mostrar uma diferença, joia. Então, é isso que Paulo falou. Então, por amor, mesmo que você entenda que não é pecado, mas por amor, e para não servir de pedra de tropeço, não beba. A questão da tatuagem, amado. Biblicamente, não existe uma proibição. Ah, existe sim, pastor. Lá no contexto do Velho Testamento, é um contexto dos cananeus. Entendeu? Eu já estudei muito isso daí. Dos cananeus. Porque os cananeus não faziam tatuagens tribais. Eles faziam tatuagem do ente querido, da pessoa que morreu. É como se fosse uma idolatria. Então, o que Deus está falando ali para você não marcar o teu corpo com aquilo. Agora, ponto número 1. As tatuagens sempre foram relacionadas a pessoas marginalizadas e pessoas drogadas, marginalizadas. Então, existe sim uma aversão comportamental com relação à tatuagem. Segundo, mas eu conheço pastores sérios que têm um corpo cheio de tatuagem. E algumas delas eles fizeram depois de serem pastor. Eu já ouvi particularmente o testemunho do Anderson Silva, lá em Curitiba. Tá? Nós estávamos pregando junto. Tá? Ele pregou, num dia eu preguei em outro, e eu assisti a mensagem dele, assistiu a minha. E na mensagem dele, ele contou que ele sempre foi filho de pastor, ele sempre foi criado em igreja. E é um dos caras mais tatuados. Então, assim,
não estou dizendo com isso que você é livre para beber ou para tatuar, amado. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, uma análise honesta sobre essa perspectiva, que qualquer a perspectiva, o que isso vai me acrescentar. Então, nós precisamos entender. Então, Paulo fala assim, olha, aí que vem. Olha só, ora, a comida não faz agradáveis a Deus, ou seja, a comida não vai me fazer mais aceito por Deus, que é a palavra paristeme, ter o direito de estar ao lado, ou ser recebido por Deus. Paulo fala o seguinte, então não é essas questões. Então, aí, nós colocando hoje, como eu falei, dentro dessa ótica que eu falei, tá? O tomar um copo de vinho ou uma cerveja, ou mesmo uma tatuagem, não é isso que vai me fazer mais agradável a Deus, ou não. Agora é o meu coração e a minha postura e a minha identidade em Cristo que tem que fazer a diferença. Então, o alimento não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas essa liberdade não poder ser usada como pedra de tropeço para o meu irmão. Tá? E aqui vem uma questão séria. Será que este tipo de comportamento ele está, talvez, inquietando, levando o meu irmão a ter uma postura errada? E aí, isso nós precisamos entender. Então, é aqui, amado, que nós precisamos, talvez, compreender algumas coisas. Como que deveriam ser as nossas decisões? Primeiro, a nossa decisão, ela tinha que ter uma linha de santificação, tá? Eu só posso dizer que eu sou livre para tomar uma decisão se eu tenho uma vida diante do altar. Porque é a minha vida diante do altar que vai me trazer discernimento. E talvez um copo de cerveja ou uma taça de vinho, que antes eu entendia que não era errado, talvez eu chegue e fale, não, Deus, eu não quero mais. Eu tomo uma decisão e pronto. Mas não porque a igreja está impondo, ou o pastor Silas falou que é pecado, mas porque você está dentro de uma linha de santidade e nessa linha de santidade o Espírito Santo te cobrou isso, como o Espírito Santo poderia ter te cobrado qualquer outra coisa. Tá? E talvez é um teste para o teu coração, talvez seja, tá? Deus já falou, já fez, que nem eu era assinante de um jornal, tá? Foi São Paulo, hoje eu não sou mais, tá? E não me pergunta por quê. Então eu lia, eu chegava lá no escritório da igreja, ou mesmo quando eu atendia aqui em casa, a igreja não tinha escritório, a primeira coisa que eu pegava era abrir o jornal e ler. Aí um dia Deus falou, isso está errado. E foi numa madrugada falando. Quando eu percebi que, não, de fato, a primeira coisa que eu tenho que ler é a palavra de Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 15 dias sem ler jornal e eu vou, não é compensar, mas eu vou investir uma qualidade de tempo. Eu me lembro que a Ângela até falou, você vai conseguir? Foi difícil, tá? Porque eu sou viciado em leituras, principalmente notícias, né? Mas como fazendo aquilo, como foi gostoso eu percebendo que às vezes são pequenas atitudes que a gente começa a fazer e a gente começa a inverter a ordem das coisas. Então, a segunda linha que tem que me fazer, então a primeira é a santificação, a segunda é a devoção. O que é essa devoção? Nós podemos colocar aqui tempo com Deus, nós podemos colocar aqui frequência nos cultos, nas plataformas, tempo de leitura. Ah, mas não está ligado com santificação? Santificação é um processo e a devoção vai me ajudar nesse processo. Então, eu quero ser santo, eu tenho que ter uma vida de disciplina. Um livro que eu sempre recomendo, e vocês já me ouviram falar bastante dele, é Richard Foster, Celebração da Disciplina. Se eu não me engano, eu tenho um PDF, tá? Talvez eu possa disponibilizar depois. Então, esse livro, ele é um convite a nós celebrarmos as disciplinas. Uma das disciplinas que ele fala é que a igreja hoje não tem tempo para isso. Há um livro de um pastor que ele escreve assim, o título é Sem Tempo para Orar. E chama atenção esse título, né? Mas quando o pastor começa a colocar, ele fala assim, e é um livro escrito para pastores. Eu falo assim, nós pastores temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente está lendo a Bíblia para preparar um estudo, lendo a Bíblia para preparar uma mensagem, mas nós não estamos lendo a Bíblia numa questão de devoção, tá? Ou devocional. Tá? A terceira linha é a linha da salvação. Ué, mas por quê, pastor? Porque eu preciso entender que eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu sou livre. E porque eu sou livre, eu posso fazer escolhas. Mas uma escolha que eu e você precisamos fazer, aí olha a contradição, é de não sermos livres, mas sermos servos do Senhor.
E a palavra servos ali é doulos, escravos do Senhor. Paulo fala o seguinte, olha, eu era escravo do pecado, hoje eu sou escravo do amor, mas lá eu era obrigado e não tinha consciência. Aqui eu não sou obrigado e aqui eu tenho consciência que foi uma livre e espontânea escolha. Senhor, eu me submeto a Ti, Senhor, eu me coloco a Ti, porque na linha de santificação eu compreendi que as minhas decisões e o meu andar tem que ser um fruto e cheiro suave e agradável ao Senhor. E nas minhas devocionais, no meu tempo de orar, no meu tempo de ler a palavra, no meu tempo de escutar músicas de adoração, me levam cada dia mais a uma convicção da minha salvação, de quem eu sou em Cristo Jesus, e por causa disso eu posso praticar o bem. Olha só, amado, algumas linhas espírita, católica e até evangélicos, eles começam pelo ponto 4. A necessidade de amar o próximo, a necessidade de fazer alguma coisa, só que gera algumas questões. A primeira questão são pessoas que fazem para se aparecer. As segundas questões são pessoas que fazem para serem recompensadas. Eu fiz tanto bem, eu não mereço isso. A terceira questão são pessoas que fazem, tá, e não deixam de fazer por medo. Então elas fazem para que o mal não venha sobre elas. Sendo que fazer o bem deveria ser uma consequência da linha de santificação, da linha de comunhão, devoção, da linha do entendimento da minha salvação, e como consequência natural, eu estaria praticando o bem. Então, eu faço uma oferta de cesta básica, eu faço uma oferta na casa do Senhor, eu faço, porque eu tenho todas essas linhas conectadas no meu pensamento, e aí eu consigo entender. Então, viver pela fé é simplesmente crer em Deus, obedecer a sua palavra. Significa tomar decisões embasadas na Bíblia, em vez de embasadas nos sentimentos, pensamentos e até nas circunstâncias. Então, esse caminhar pela fé, eu não caminho pelos meus sentimentos, eu não caminho pelos meus pensamentos, eu não caminho pelas minhas circunstâncias, eu caminho pela minha existência. E a minha existência, a nossa existência é fé. Eu sei em quem tenho crido. Então, qual é o indicador da vontade de Deus? Primeiro, a nossa decisão precisa ser convincente para um cristão, tá? Ou seja, eu tenho que ter uma questão convincente como cristão. Segundo, a nossa decisão precisa edificar a nossa vida espiritual. A minha e a sua decisão precisa edificar a nossa vida espiritual. Terceiro, nossa decisão não deve servir de tropeço ao nosso irmão, mas fortalecê-lo. Está pequena a letra, mas tem todas elas passagens bíblicas. E quarto, nossa decisão deve estar em sintonia com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então é como se fosse um velocímetro, né, um indicador daquilo que eu e você precisamos estar fazendo. Amado, a princípio, nós deveríamos passar para o capítulo 11 e 10, mas ficou algumas coisas aqui no capítulo 9 e 10 que eu talvez gostaria de caminhar mais. Eu sempre disse que o aulão não tem um conteúdo programático, não tem né, a coordenadora pedagógica, né, Juliano e José e Tatiana, professores do Caleb, a Shang, né, dizer, pastor, já passou, tem que acabar, nós temos o próximo módulo, né? Então aqui nós somos livres, o pastor é livre aqui, né, para trabalhar um pouco mais. Então é bem provável que eu gaste um tempo do capítulo 9 e 10 semana que vem, porque bem provável, porque eu vou saber isso aí na terça-feira. Amanhã é o dia de eu orar para saber o que vai pregar no domingo, o que eu vou falar no domingo, de manhã e à noite. E aí eu já tenho uma ideia do que eu estarei trabalhando com vocês. Amém? Amados, que Deus nos abençoe, que Deus venha trazer sobre nós a sua graça, que Deus realmente venha nos fortalecer a cada dia e sejamos a cada dia mais que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Até hoje à noite, aqueles que poderão estar hoje à noite, nós esperamos e nós queremos estar declarando um tempo de avanço nesse mês de ave, um mês de ave que vocês viram lá com a pastora, um mês tão importante, né? É um mês onde nós somos chamados, né, a avançar. E nós vamos estar falando hoje, poderia ser mais fácil? Poderia, mas não é. Poderia ser bem mais fácil, mas não é.
Mas com Deus ao nosso lado, tudo se torna fácil em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora, em nome de Jesus.